Eu quero dividir uma palavra com vocês hoje, dividir um momento de louvor, de reflexão, de adoração a Deus por tudo, por todas as coisas e principalmente por esse instante que por misericórdia Deus nos concede. Você sabe que a única coisa que é um fim em si mesmo é buscar a Deus. Buscar a Deus é um fim em si mesmo. Louvar a Deus é um fim em si mesmo. Ninguém louva a Deus por quê? Ou ninguém louva a Deus para. Buscar a Deus é um fim em si mesmo. Louvar a Deus é um fim em si mesmo. Você vai ver, por exemplo, lá no livro de Gênesis, a Bíblia dizendo assim, andou Enoque com Deus e não se viu mais porque Deus o tomou para si. E você não vai ver a Bíblia dizendo assim, o Enoque fez grandes coisas, grandes obras, grandes construções, coisas maravilhosas. Não, ele não fez absolutamente nada, ele andou com Deus. O trabalho do Enoque foi andar com Deus. O que o justificou foi andar com Deus, não foram as obras que ele fez. Você vai ver a Bíblia dizendo para a gente, inclusive, que o apóstolo Paulo falando, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, buscar a Deus é um fim em si mesmo. Louvar a Deus é um fim em si mesmo. Não existe, não estou aqui louvando por quê. Às vezes a gente se questiona isso, né? E fala, por que você louva a Deus? E a gente tenta encontrar um porquê. Por que Deus é bom? Por que Deus é legal? Por que Deus é bacana? Porque Deus é justo? Porque Deus é fiel? Não tem um porquê, não existe um porquê e nenhum pra quê. Porque louvar a Deus é um fim em si mesmo. Então eu quero dividir com você uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se você quiser me acompanhar, Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler do 11 até o 21, que é a famosa, conhecidíssima parábola do filho pródigo. Encontra aí. Se você está acompanhando a gente de casa, só não fecha o aplicativo, tá? Senão você sai da conexão. Tem que falar, né? Lucas capítulo 15, versículo 11. Então, você sai do YouTube para abrir a Bíblia, acabou, aí você dançou. Então, vamos ler? Diz assim, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro Evangelho, capítulo 15, versículo 11. Diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu o bem entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui padecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi para ele, pai, pequei contra o céu, e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pequei. Então a busca por Deus, o louvor a Deus é por si só um fim em si mesmo. E essa parábola do filho pródigo, a gente já ouviu
em diversos momentos e de diversas formas. O que é encantador na Bíblia é que todas as vezes que você a lê, ela te diz uma coisa diferente sobre o mesmo sentido, né? Sobre o mesmo texto. Isso diferencia a Bíblia de qualquer outra notícia, de qualquer outro escrito. Se você lê um jornal, ele vai te noticiar, ele vai te atualizar. E se você ler o jornal de ontem, hoje, você já está por fora das notícias, porque as notícias não se atualizam. Se você ler a Bíblia, todos os dias ela vai apresentar para você uma compreensão diferente. Então, essa semana, quando eu lia a parábola do filho pródigo, eu consegui ter uma percepção que eu ainda não tinha tido, mesmo depois de ter lido centenas de vezes esse mesmo texto. Eu consegui prestar atenção em duas orações totalmente distintas, feitas pela mesma pessoa. A primeira oração do filho mais novo foi: Pai, dá-me o que é meu. E a segunda oração do mesmo menino foi: Pai, pequei, me perdoa, não sou digno de ser chamado teu filho. São as duas orações da mesma pessoa que agora vivia em um outro instante. O primeiro instante era isso que ele pretendia: Pai, eu quero o que é meu. E eu estava refletindo sobre isso para a gente poder pensar um pouco mais sobre o que é essa oração e por que a gente deixou de enxergar o louvor a Deus como um fim em si mesmo. Por que nós começamos a enxergar o louvor a Deus como um meio de se alcançar alguma coisa que nós desejamos. Então, nós colocamos um porquê louvar, um para que louvar. Então, nós louvamos a Deus para que alguma coisa necessariamente aconteça, para que algum tipo de necessidade que nós temos seja cumprida, para que algum tipo de querer do nosso coração seja realizado, seja saciado. Então, a gente vai lá e bota um sentido. Então, a gente busca Deus para que Deus, por sua bondade, nos abençoe. Nós buscamos Deus para que Deus, por seu amor, nos abra portas, nos cure, sei lá, faça qualquer coisa que nós imaginamos ter necessidade. Então, qual foi o passo? Qual foi o instante em que o louvor a Deus deixou de ser um fim em si mesmo? É sobre isso que eu quero refletir com você hoje. A primeira oração desse menino foi: Pai, dá-me o que é meu. E essa oração, ela retrata um instante da nossa vida. Ela retrata um momento. Ela retrata um comum, que é aquela oração de quem precisa. É aquela busca por Deus de quem pretende alcançar alguma coisa que acha que tem algum tipo de direito sobre. Então a oração dele foi: Pai, eu quero aquilo que é meu. Eu quero aquilo que eu acho que me pertence, aquilo que eu acho que eu tenho poder e domínio sobre isso. Então é uma oração de quem necessita, de quem precisa, de quem quer de alguma forma alcançar alguma coisa. Então, Pai, eu quero isso. E em alguns, eu estou pensando isso com você, porque em alguns instantes da nossa vida, a gente começa a imaginar a oração a partir desse sentido. Nós não entendemos mais a oração como uma forma de eu entender qual é a vontade de Deus. Nós começamos a pensar a oração como uma forma de eu dizer para Deus qual é a vontade que eu tenho e como é que Ele pode se organizar para cumprir aquilo que eu desejo. Então a gente ora certinho. Eu não sei se isso acontece com você, ou se isso foi só comigo, num determinado momento da minha vida, mas eu ainda me lembro disso e me lembro muito bem. Era um jogo de futebol, e era o jogo do São Paulo. Eu lembro disso, aleluia. O São Paulo ia ganhar um título inédito, era a Copa do Brasil. Era uma final, São Paulo versus Cruzeiro. Não sei se vocês lembram disso, São Paulinos de plantão. São Paulo versus Cruzeiro. Final da Copa do Brasil, São Paulo precisava de um empate, ele estava ganhando de 1-0. E ele estava ganhando de 1-0, e eu imaginava que ele estava ganhando de 1-0 por causa da minha oração, porque antes do jogo eu orei. Mas pensa no menino que orou assim com toda a fé que tinha. E eu fiz um propósito com Deus aquele dia. Falei assim: Deus, olha, meu Deus do céu. Falei: Deus, se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil,
eu vou ficar um mês sem comer pão. É um voto que eu estou fazendo. E eu adorava comer pão. Vou ficar um mês sem comer pão. É um voto que eu estou fazendo. E o São Paulo 1-0 e estava ganhando o jogo e estava prestes a acabar. E eu crente que o São Paulo estava ganhando, que eu tinha orado, eu tinha feito um propósito com Deus. Deus não tinha como me desamparar. Aí o Cruzeiro foi lá no finalzinho, empatou, mas até aí tudo bem, porque a gente jogava pelo empate, não tem problema empatar. Mas aí bem no finalzinho o Cruzeiro virou 2-1. Rapaz, pense em alguém que ficou frustrado. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu corri para a cozinha. Olha que bobagem a nossa. Eu corri para a cozinha e eu peguei uns 4 pãozinhos, botei num prato e eu comia de raiva aquilo ali. Falava para o senhor ver que não se faz isso com um filho seu. Eu comia, me empanturrei de pão, porque eu imaginava que eu fiquei de mal com Deus, eu fiquei um tempão de mal. Fiquei um tempão entristecido, não queria conversar com Deus não. Não queria bater papo com ele, porque não era justo. Como assim? Ele não ouviu, ele não atendeu a minha oração, porque a gente imagina que é isso. E aí imagina, eu estou aqui do lado da torcida do São Paulo orando, e devia ter alguém lá também do lado da torcida do Cruzeiro orando. Então a gente entra numa briga para ver quem tem mais fé, e quem tiver mais fé o time vence. Olha que bobagem. Hoje para mim isso parece bobagem, mas na época em que isso aconteceu, isso era tudo assim para mim. Quase que eu desviei. Quase que eu abandonei tudo. Quase que eu perdi a fé. Porque a gente começa a pensar a espiritualidade a partir desse princípio, a oração a partir desse princípio. Então nós começamos a pensar uma maneira, que a oração é uma maneira que nós temos de convencer Deus de alguma coisa que nós precisamos. Entenda comigo isso, por favor, e guarda isso no seu coração. Mateus capítulo 6, o sermão do monte. Jesus inicia esse sermão dizendo assim: o vosso Pai conhece todas as suas necessidades. Todas. Não existe uma preocupação sua que antes de ser sua não foi dele. Não existe um problema que você tenha enxergado que antes de você ver, Deus já não tenha visto, porque os olhos de Deus não perdem detalhes. Então nós começamos a imaginar que a oração é uma forma da gente conseguir dizer para Deus o que é que está acontecendo, como se Ele não soubesse o que é que está acontecendo. Então a gente dobra o joelho e tenta dizer para Deus, fazer com que Deus perceba, com que Deus entenda qual é a situação. A gente passa para Ele um prognóstico. A gente passa para Ele um momento, assim, a gente quer que ele entenda, que Ele aprenda o que está acontecendo. Então a gente fala assim: Deus, é o seguinte, o Senhor está vendo a situação? O Senhor está vendo como é que está aqui o momento, o Brasil? O Senhor está vendo o que está acontecendo? Não é possível que o Senhor está vendo. Então a gente usa a oração para falar para Deus daquilo que Deus já sabe. Quando na verdade todo o nosso momento de oração era para nós aprendermos de Deus tudo aquilo que nós ainda não sabemos. E a gente desanima e sofre tanto porque a gente vive dizendo para Deus coisas óbvias que Ele já sabe, e quando na verdade o nosso tempo de oração deveria ser totalmente exclusivo para nós aprendermos de Deus aquilo que nós ainda não sabemos, aquilo que nós ainda não entendemos. Então nós começamos a pensar a oração como uma forma de alcançar alguma coisa, como uma forma de mover a mão de Deus. Quem é que nunca, pelo amor de Deus, entendeu assim, que a oração move Deus, move a mão de Deus? Deus está lá tranquilo, parado assim, sabe? Descansando. Afinal de contas, fazer a gestão de um mundo como esse não é uma coisa muito fácil. Então Deus está cansado, chega no final do expediente, Deus já está exausto, então Ele fica lá descansando, e aí a gente vai lá e tenta fazer Ele se mover de alguma forma com o nosso clamor, com a nossa oração. Então a nossa oração é para botar Ele em movimento, porque Ele está parado. Quando na verdade a oração não é para movimentar Deus,
A oração é para movimentar você em direção ao propósito de Deus. Então a oração te alinha, te harmoniza com o propósito eterno de Deus. Então a oração não é para botar Deus em movimento, a oração é para ver de uma vez por todas se a gente se movimenta, porque quem está parado não é Deus, quem está tranquilo não é Deus. Deus trabalha. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus não está parado. A oração não é para que Ele trabalhe, a oração é para que você entenda o trabalho e passe a trabalhar também. Então não é uma forma de você conquistar aquilo que deseja. É uma forma, entende isso por favor, porque eu acho que isso pode te clarear em muita coisa. A oração não é uma forma de você conquistar o que você deseja. A oração é o único jeito que você tem de entender o que já foi estabelecido, o que já foi feito. Por isso que a oração, ela te leva para uma outra dimensão. Ela te leva para a dimensão do plano. A dimensão de onde as coisas já foram estabelecidas e não de um lugar de possibilidades. Então a oração não é para você tentar alcançar alguma coisa, a oração é para você finalmente entender aquilo que já foi alcançado, aquilo que já foi feito, aquilo que já foi estabelecido. E sabe por que a gente sofre tanto? Qual a principal razão do nosso sofrimento? Sempre foi e sempre será a ansiedade. E a ansiedade é fruto de alguém que não faz a menor ideia do que vai acontecer. Isso é ansiedade. Eu estou ansioso porque eu estou inseguro. Eu estou ansioso porque eu não faço a menor ideia do que está acontecendo e do que pode acontecer. Eu não tenho domínio sobre amanhã. Aliás, eu não tenho domínio nem sobre hoje. Eu não tenho domínio sobre as minhas escolhas. Eu escolho uma coisa e eu não sei se vai dar certo ou não. Então a ansiedade é fruto da insegurança, da incapacidade. E nós sofremos por insegurança, nós sofremos por incapacidade, porque nós somos ansiosos. Então a oração é para que você lance sobre ele todas as suas ansiedades, para que você não esteja mais ansioso por coisa alguma. Não estejais mais ansiosos por coisa alguma. E como é que eu posso me livrar da minha ansiedade? Conhecendo um plano que é eterno. Por isso que você vai ver o escritor aos Hebreus dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é uma certeza e toda certeza te livra da ansiedade. Só vive na ansiedade quem vive sob incertezas. E se você viver a partir da necessidade, a partir do que você espera, a sua vida é uma vida de incertezas. Pode ser como pode não ser. Pode acontecer como pode não acontecer. Pode dar certo como pode não dar certo. E se você vive nessa possibilidade todos os dias de pode ser como não pode ser, você vive um inferno de ansiedade. Essa vida é insuportável. Imagina, você acorda de manhã, olha para a pessoa que está do teu lado e você fica com aquele negócio na cabeça, fala: meu Deus, será que está comigo, que não está comigo, que é fiel, que me trai, que me troca, que me deixa? Ai meu Deus, o meu emprego, tem outra pessoa que vai entrar no meu lugar, e agora, o meu ministério, a minha igreja. É uma vida de incerteza, não tem quem suporte isso. Não tem quem tem estrutura para aguentar uma vida de incertezas. Aí chega Jesus e diz assim: ó, o evangelho está estabelecido sobre uma rocha firme. É uma certeza, é uma convicção que te livra de qualquer sentimento de ansiedade. Toda ansiedade se desfaz quando você consegue entender esse plano. Quando você consegue finalmente vislumbrar aquilo que é para sempre, aquilo que é eterno, aquilo que é sólido. A vontade de Deus não muda. O escritor aos Hebreus também vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e amanhã, passado, presente e futuro, todos os instantes não muda. Céus e terra podem passar, as palavras de Deus não passam. Tudo nessa vida é instável, inseguro, inconstante. A palavra de Deus é firme, sólida, ela não acaba, não tem prazo de validade, ela não é perecível. Ela não é perecível porque ela não é instável. É por isso que você vai ver João capítulo 3, o versículo mais conhecido da Bíblia, João capítulo 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. A gente pensa que perecer é sofrer, e perecer não é sofrer. Perecer é acabar, é ter prazo de validade, é ser instável, inconstante, é perecível, tem data. E quando você vive a partir do que tem data, você vive uma loucura. Meu Deus, até quando? Misericórdia, Jesus, e agora? O mês que vem, amanhã, meu Deus, o gás, a conta. Ah, Jesus amado, não tem como dar conta de uma vida dessa. Então, Deus entregou o seu Filho para que você não seja mais perecível. Para que você não tenha mais uma data de validade e viva como alguém totalmente inconstante e inseguro. Que tem medo do amanhã, que tem medo do que pode acontecer, que tem medo do que pode vir. Mas Deus entregou para você uma certeza, uma convicção firme, sólida. E essa convicção te garante um lugar para você colocar os pés. Por isso não há o que temer. Então a primeira oração desse menino é uma oração de incertezas, de inseguranças. Daquele que enxerga a oração como um meio de alcançar alguma coisa que deseja. Eu quero, Pai, me dá, porque é meu. Eu quero, e aí a gente ora por coisas, é como se o Pai tivesse obrigação de dar para a gente aquilo que a gente deseja. Então a gente começa a orar por coisas, eu quero um emprego, Deus, em nome de Jesus, eu vou fazer uma entrevista, coloca o meu currículo na frente dos outros participantes, porque eu sou o teu filho, coloca, Deus, abre aquela vaga para mim, e desbanca os meus inimigos. Por que o pessoal que vai participar da entrevista é teu inimigo? Tá louco? Deus vai envergonhar e vai colocar o meu currículo na frente? Não vai. Quem te falou que Deus vai botar o teu currículo na frente dos outros? Quem foi que falou que Deus vai te dar uma oportunidade melhor porque você é crente e carrega uma Bíblia? Foi a primeira oração desse menino. Porque a gente imagina a oração como isso. A gente imagina, a gente pede oração para isso. Vou fazer uma entrevista amanhã, ai meu Deus, aí já pega o telefone e manda mensagem para todo mundo de oração que conhece, né? Para as irmãs da oração, aquelas irmãs que oram assim, tem irmã que ora ainda, tem um monte de gente que ora, aí você vai lá e manda oração para aquele pessoal que ora e fala, meu Deus, em nome de Jesus, ora por mim, porque eu vou fazer uma entrevista, ora, aí você manda mensagem para todos os pastores que você conhece, você coloca nos grupos de WhatsApp, você coloca até nos grupos de Facebook, ora, por favor, eu vou fazer entrevista, ora, para que você quer tanta oração? Porque você acha no fundo que se você não foi aprovado é porque faltou intercessão. No final, eu só não passei nessa entrevista porque faltou intercessão. Olha, se tivesse mais gente orando, a vaga era minha. Meu Deus, se tivesse mais gente orando, tinha dado certo, hein? Rapaz, olha, quase bateu na trave. Porque a gente ainda imagina que oração é para ver se Deus se movimenta. Deus, o senhor está muito devagar. Não é possível. Tem que tomar um café aí para ver se dá uma animada. Que negócio é esse aí, pai? A gente tem que orar de madrugada para ver se Deus perde o sono. De madrugada ele está meio sonolento ali, de repente vem uma oração assim. Aí ele já dá aquele e fala, meu Deus, quer dizer, meu eu. Que isso?
A oração não é para você conquistar. A oração é para você entender aquilo que já foi conquistado. Você entende isso? Em nome de Jesus, a oração não é para você conquistar, é para você entender aquilo que já foi conquistado. Jesus disse uma frase na cruz, que a gente precisava entender essa frase melhor. Ele disse algo mais ou menos assim, está consumado. Então oração é para você entender aquilo que está consumado, e não para você tentar consumar aquilo que você pretendia. Oração é para você entender o que foi consumado, e não para você tentar consumar aquilo que você pretendia, aquilo que você queria. Por isso que a segunda oração desse menino foi: Pai, pequei, não sou digno de ser chamado teu filho. Porque essa é a única palavra realmente que a gente devia direcionar a Deus. Nós devíamos acabar com essa sensação de que nós somos super filhos. Porque Deus nos ama, afinal de contas a gente se esforça para ir para a igreja. A gente, quando tem um dinheirinho, separa uma parte para poder contribuir com a igreja. Meu Deus, a gente ora assim, quando o pessoal está dormindo, a gente está orando. O pessoal está lendo o livro do Augusto Cury, do Lair Ribeiro, a gente está lendo a Bíblia. Meu Deus, Deus devia botar a gente na frente realmente. Porque a gente ainda acha que Deus se corrompe. A gente ainda acha que Deus é igual a gente, né? Que se o filho lavou a louça, a gente deixa ele sair. Se não lavou a louça, está de castigo. Então a segunda oração desse menino foi: Pai, pequei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. E essa segunda oração dele me faz lembrar um outro momento, uma outra palavra de Jesus que ele conta. Ele diz que 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Ou seja, um era religioso e o outro, como publicano, era um traidor. O publicano era um judeu a serviço de Roma, que cobrava impostos dos próprios judeus. Era um coletor de impostos para o povo inimigo, aquele povo que escravizava a sua própria nação. Então era a pior espécie. Então vai no templo para orar um fariseu, um religioso e um publicano. E Jesus vai dizer que o fariseu começou a orar dizendo: Pai, papai, paizinho, te dou graças. Eu te dou graças porque eu não sou como esse povo aí. Eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo de tudo. Eu faço minhas orações regradinhas, bonitinhas. Eu estou tudo certo comigo. Se o Senhor tivesse filhos como eu, o Senhor ia ser o pai mais feliz do mundo. O mundo só está ruim desse jeito porque as pessoas não são como eu sou. Porque se elas fossem como eu sou, o mundo seria muito melhor. Então eu te dou graças, viu? O Senhor deve estar orgulhoso de ter um filho assim. Essa foi a oração do fariseu. Ele se orgulhava de quem ele era. E a oração do publicano foi: Senhor, eu não sou digno de olhar para os céus. Perdoa-me. Jesus conclui essa parábola dizendo: quem você acha que saiu do templo justificado? Quem você acha que foi efetivamente ouvido? O publicano pecador. Por entender o que a oração é. A oração não é uma forma de você dizer para Deus o que você gostaria de dizer. A oração não é uma forma de você ensinar Deus a trabalhar ou querer colocar ideias na cabeça dele. Não é uma forma de você tentar induzi-lo a alguma coisa. A oração
é a maneira como você entende de Deus. Qual é a vontade eterna dele para você? Então a minha pergunta para você hoje, para você que acompanha a gente aí em casa, a minha pergunta para você é o seguinte: você tem andado ansioso? Ansioso com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir? Em Mateus capítulo 6, Jesus disse que aqueles que não o conhecem é que se preocupa com isso. Não estejais ansiosos pelo que é a vez de comer, de beber ou de vestir. O mundo se preocupa com isso. Vocês não. Vocês estão aqui para buscar o reino de Deus e a sua justiça, conscientes, plenos, de que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas, sem exceção. Então a minha pergunta para você você está ansioso? Você está com medo? Com medo de muitas coisas, com medo do coronavírus, com medo do isolamento, com medo da nova realidade que está se formando diante de nós, porque isso é inseguro, é instável. Nós não sabemos definitivamente. Se antes disso nós não sabíamos, agora definitivamente nós não fazemos a menor ideia de como é que o mundo vai ser, como é que vai se comportar, como é que vai ser esse novo normal que as pessoas estão dizendo. Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Teve um pessoal que me perguntou isso na internet em uma das lives. Como você acha que vai ser esse novo normal? Eu falei, filho, eu estou fazendo aqui uma live para compartilhar a palavra de Deus. Eu não sou a mãe de Iná. Eu não faço a menor ideia do que vai ser esse novo normal. Faço a menor ideia de como vai ser. Não faço, nem sei se vai ser, não sei. Eu não tenho controle sobre isso. Então você está assustado? Não. Não, porque eu estou firme em algo que é sólido. A vontade de Deus é sólida, a palavra de Deus é sólida, e não há situação alguma nesse mundo que mude isso. Não há problema nenhum que o mundo enfrente que vai mudar o fato da aliança de Deus sobre nós. Nada vai mudar isso. Nada muda a aliança. Nada muda o cuidado, nada muda o amor, o carinho, o trato de Deus. Nada mudou. Nada mudou. A sua relação com Deus, nada mudou. A sua comunhão com Deus, nada mudou. Nada mudou, absolutamente nada. A minha pergunta para você então é: você está com medo? Você está ansioso, ansiosa, decepcionado, entristecido? Como é que você está? Como você está? Como é que nós estamos diante de tudo isso, diante de todos esses acontecimentos, diante de todas essas coisas? E eu concluo dizendo para você que se você está ansioso, você é alguém que precisa conhecer a vontade firme, sólida de Deus. Precisa. Nós só ficamos ansiosos porque o nosso tempo de oração é gasto tentando ensinar Deus a trabalhar, quando na verdade o nosso tempo de oração deveria ser totalmente investido para entender de Deus como é que Ele trabalha. Entender de Deus como é que Ele trabalha. Entender de Deus qual é a sua vontade, qual é o plano. Qual é esse lugar, essa dimensão firme em que eu tenho que estar? Essa dimensão firme em que eu devo estar, em que eu preciso estar. Esse é o principal remédio para a ansiedade. É o principal remédio para esse momento que a gente está vivendo. É o que nos livra
do medo, da culpa, do desespero. Esse é o melhor remédio.